Certamente você já leu ou ouviu alguém falar nos termos coníferas e folhosas. Mas você sabe do que se tratam esses termos e qual a diferença entre eles? Não sei. Então fica com a gente nesse vídeo, que é a parte 1 da definição e diferenciação desses dois termos. Esses corriqueiros nomes, que também podem ser chamados de softwood para as coníferas e hardwood para as folhosas, que apesar de não serem termos mais adequados para a definição desses dois grandes e heterogêneos grupos vegetais, eles são bastante utilizados, e nós vamos defini-los e diferenciá-los a partir de agora. Nesse primeiro vídeo eu abordarei o grupo das coníferas. O termo conífera, chamado em inglês de softwood, é associado de forma errônea a madeiras menos densas, mais macias, e as folhosas chamadas de hardwood, sendo também de certa forma o contraponto, também de forma errônea. O fato é que as espécies dentro desses dois grandes grupos possuem uma variedade enorme, havendo nos dois grupos tanto madeiras densas quanto madeiras leves, com o mais variado tipo de características. Posto dessa forma, afinal, o que são as coníferas? Bom, as coníferas correspondem a uma classe que está dentro de 7 classes que compõem o filo das gimnospermas, ou seja, coníferas são gimnospermas. E a título de curiosidade, a palavra gimnosperma é composta por duas palavras que vêm do grego, que significam gímenos, nua, e esperma, semente. Logo, o significado de gimnosperma é semente nua. No Brasil existem somente 3 espécies nativas de coníferas, que são a Araucária angustifolia, chamamos de pinheiro do Paraná, a Podocarpus lamberti e Podocarpus seloi. Mas agora vamos para as características. As madeiras das coníferas são bastante uniformes em sua estrutura, tendo como elementos lenhosos de destaque os traqueídeos, que eventualmente são chamados também de fibras, e as células do parênquima, que, em regra geral, possuem entre si uma relação percentual em sua volumetria de 9:1, respectivamente. Os traqueídeos são células do xilema que são cilíndricas, relativamente longas em relação ao seu diâmetro, com comprimento variando entre 1 a 9 milímetros, com diâmetro ou largura cerca de 45 microns. Elas apresentam numerosos poros, tanto nas paredes laterais quanto nas apicais. A parede celular dos traqueídeos encontra-se reforçada com lignina, que é um composto químico produzido apenas pelas plantas, que as torna impermeáveis e bastante rígidas. É evidenciada na estrutura da madeira por apresentar células alongadas, no sentido vertical, e paredes mais delgadas, em comparação com as paredes dos elementos de vaso e das fibras. Já o parênquima é um tecido composto por células tipicamente isodiamétricas e paralepipédicas. Esse tecido desempenha funções de armazenamento de reserva do metabolismo geral das plantas, além da translocação de água e solutos a curta distância, sendo normalmente mais abundante nas angiospermas e raro ou mesmo ausente nas gimnospermas. Quando presente, pode apresentar diversos arranjos distintos que, quando observados em seção transversal do tronco, permite a sua classificação conforme o desenho informado, ou seja, é muito mais fácil identificar as espécies por conta desses elementos. Agora, um pouco das funções de alguns elementos essenciais para o desenvolvimento das coníferas. O traqueíde de lenho inicial são responsáveis pela condução de nutrientes, tendo também os traqueídeos de lenho tardio, responsáveis pela sustentação e rigidez desse material. E já o parênquima radial tem a função de armazenagem, e as células epiteliais são responsáveis pela secreção dos canais resiníferos. As coníferas são um grupo de árvores e arbustos que produzem cones, os quais contêm suas sementes. Sacou daí o nome agora? A maioria das coníferas é sempre verde, ou seja, tem folhas o ano inteiro. Em geral, suas folhas são muito finas, como se fossem agulhas, escamas, lâminas ou cunhas, com um revestimento ceroso que evita a perda de água pelas folhas. A maioria das coníferas tem raízes pouco profundas, mas se espalham amplamente no terreno. Existem mais de 550 tipos de coníferas, sendo os mais conhecidos os cedros, os ciprestes, os abetos, os zimbros e os nossos conhecidos pinheiros e as famosas sequoias. Os mais altos e pesados seres da Terra são coníferas. Fizemos uma série há um tempo atrás no Florestal Brasil com nomes gigantes do mundo, tanto no Instagram quanto no blog. E lá nós falamos um pouco sobre as maiores árvores do mundo. E as coníferas com certeza marcaram presença por lá. E esses elementos, essas características que eu abordei aqui, são as que eu julguei mais importantes para a definição desse grande grupo de vegetais, de plantas. Então, se você acha que ficou alguma característica de fora, alguma organela, algum elemento importante, comenta aqui de baixo. Quem sabe a gente faz um próximo vídeo, ou comenta isso na parte 2. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e segue nosso Instagram, Florestal_Brasil. E os links e referências estão na descrição do vídeo. Até o próximo, valeu!